Começa agora o Off Topic Podcast dos Poligonautas. Fala, meus fofos! Bem-vindo a mais um Off Topic! Como vocês já sabem, esse que vos fala é o What the Hell. Que não? E aqui, do meu lado direito, anti-esquerdo, achando que Podolsky, o seu cachorro, era o agente Smith disfarçado. Por isso que ele não vai com a minha cara, mano. Schwarza! Olá, pessoas! E aqui comigo, fazendo mais mágica do que a bala que matou o John Kennedy. Ai, caralho, isso é um bosta. Continua? Vai, velho, manda abraço. Aqui é o Max, eu não sou Illuminati e não tô tentando bolar uma nova ordem no YouTube. E aqui do meu lado é o Dennis Snyder, que tá com certeza bolando alguma coisa na área 51. Eu bolei isso agora. Tô tentando aqui produzir algum vírus pra ficar rico. É isso aí, galera. A gente tá aqui então hoje com essa abertura totalmente desconcertada e maluca pra poder falar de teoria da conspiração. Olha só, né, cara? A gente pega um assunto que teoricamente deveria ser sério e teoricamente dá medo, né? Mas é sério, nós vamos todos morrer. Pois é. E faz esse monte de galhofa, essas coisas malucas e tal. Mas enfim, galera, a gente tá aqui então pra falar um pouquinho sobre teorias da conspiração. Vamos falar sobre teorias políticas e teorias também que o povo inventa e que o povo conversa por aí, né, cara? Galhofas, né? Galhofas, né? Mais conhecida como galhofas. Mas antes a gente vai fazer a nossa leitura de e-mails e feedback da galera. Bom, Schwarz, então nós estamos aqui com mais uma leitura de e-mails e feedback da galera, que agora chama-se Fala Meus Fofos. Olha só, finalmente desbatizamos esse quadro. Pois é, que é a parte onde os fofos falam, onde os fofos têm voz. Fala, meu fofo, fala que eu escuto. Fala, meu fofo, fala. Então é isso, essa parte da leitura de e-mails, ela vai se chamar Fala Meus Fofos. E o que vai faltar agora somente é aquela parte onde a gente passa as informações incorretas, onde a gente dá aquela famosa falhada, né, em algum comentário que a gente faz, né? Sim, equivocamos. Nos equivocamos, né? Pra essa parte a gente não tem um nome ainda, então se você tiver uma sugestão, não deixe de mandá-la. Sim, nos ajude, nós estamos ficando velhos e burros e esclerosados. Exato, você pode deixar Não pensei em nada. Você pode deixar no post mesmo aí, né, o teu comentário. Ou se você quiser também, você pode mandar um e-mail pro e-mail que eu vou passar daqui a pouquinho, que tem novidade vindo por aí. Olha só, novidade quentinha. Exatamente, então vamos começar com a novidade já pra gente não perder muito tempo e essa leitura não esquecer. Não ficar muito extenso. Primeira novidade, pessoal, é que o e-mail a qual você vai mandar o seu feedback, sugestões e também essa parte de falha, né, dos off-topics, mudou. Agora nós temos um e-mail @poligonautas. Nossa, nosso e-mail é que nem o Roberta Close, nasceu de um jeito e ficou de outro. Pois é, galera, então agora, a partir de hoje, a partir desse off-topic, você vai poder mandar o teu e-mail, né, com sugestões, falhas e críticas para offtopic@poligonautas.com. Olha que chique, cara. Meu Deus, que lindo. Eu sempre sonhei em ter um e-mail @poligonautas.com. Também sempre sonhei, sabia que é um sonho de infância? Pessoal, é importante, tá? Não é @.com.br, é @.com, apenas .com. Então, offtopic@poligonautas.com. Vocês podem mandar então suas sugestões, falhas e também críticas, né, para esse e-mail. Que a gente vai ler como se fosse o outro e-mail normal. Continua tudo a mesma coisa, o que muda é somente o e-mail que você vai mandar a sua sugestão e crítica. E a outra novidade que a gente tem para falar para vocês é que a partir de agora, a partir desse off-topic, nós temos um feed do off-topic. Olha só, uhul! O que é isso? Cara, um feed, ele funciona basicamente da seguinte forma. Você vai cadastrar um endereço no seu iTunes ou no seu leitor, né, no seu leitor de preferência, né, que você usa para escutar os seus podcasts preferidos. Meu leitor de preferência era meu professor de história. Tá, beleza.
E ele vai fazer automaticamente a leitura dessa URL, né, desse endereço, e vai baixar o Off-Topic, o episódio do Off-Topic, pro seu player. Então, Nossa, que prático! não necessariamente você vai precisar entrar lá no post do Off-Topic e baixar o arquivo. Ele já pode ser feito diretamente pelo iTunes ou pelo seu player de podcast preferido. Olha só. O mais simples assim é o iTunes, então eu recomendo. O pessoal que não conhece, não tem muito conhecimento nessa questão aí de leitor RSS, eu recomendo que baixe o iTunes, é mais simples. Então, Schwarza, você baixa o iTunes e você vai fazer o seguinte: você vai até. Lá no iTunes você tem um menuzinho lá em cima, e onde você vai ter a opção avançado. Você vai clicar no avançado e depois você vai ter a opção assinar um podcast. Olha só que fácil. Aí vai ter uma parte para você colocar a URL, que é o endereço que a gente vai deixar aqui no post para você poder consultar. É só você copiar essa URL do feed, colocar ali e dar um OK. Automaticamente ele vai baixar o último episódio. Eu acho que para os restantes você tem que obter lá para ele poder baixar todos os 23 episódios até agora lançados. Olha, mas é muito fácil? É muito fácil? É muito simples, cara, muito fácil. Então a gente recomenda. Vou ver se eu consigo até deixar um link aqui para um tutorial. Sinceramente, eu não sei se vai dar, tá, pessoal? Mas é muito simples. Essa explicação que eu dei para vocês já vai clarear bastante aí. Então você cadastre o nosso feed no seu iTunes para que você possa, então, receber os episódios do Off Topic automaticamente. Olha só. Nós não tivemos como cadastrar o podcast ainda oficialmente no iTunes, para ele aparecer ali no iTunes Store, para você poder ver o Off-Topic bonitinho e tudo mais, mas a gente está correndo atrás disso. Olha só. Logo, logo nós vamos cadastrar, nós vamos ser oficialmente um podcast dentro do iTunes. Estamos correndo que nem um coiote, corre atrás do papaléguas. Exatamente, mas você tem como cadastrar o Off-Topic dessa forma que eu ensinei pra vocês, tá, pessoal? Então é só copiar o endereço do feed e até essas opções que eu falei agora há pouquinho e cadastrar o Off-Topic para receber os episódios automaticamente no seu iTunes. Meu Deus, que fácil, que divertido. Bom, Schwarz, então vamos aqui à leitura do primeiro e-mail que foi enviado pelo Denis. Ele tem 27 anos, ele mora em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Ele mora em cima de um coronel? Que coisa! Não, o Coronel é a cidade que ele mora, cara. Ah, tá. Pensei que era um coronel. Ele escreveu aqui: gosto muito do seu podcast. Um dos meus preferidos foi o do Tarantino. Muito obrigado. Quero muito. Quem diria? Pois é, né? Quem diria? Eu quero muito um podcast sobre tramas escondidas na FIFA, CBF e Copa do Mundo. Nossa, cara. Ratinho! Isso é assunto polêmico, hein? Meu. Daria um bom off-topic, cara. O que você acha? Por que não? Por que não? Vamos pensar e aí, conforme for, a gente faz uma pauta sobre isso. Pensaremos com carinho. Mas enfim, ele escreveu aqui o seguinte: quero criticar o fato de que não há nenhum criacionista no podcast defendendo o seu peixe. Quer dizer, ele identificou que não existem criacionistas, né? Assim, dentro ali das pessoas que estavam conversando no off-topic, né? Sim. Desculpe falar dessa forma, mas sinto um preconceito muito grande contra os criacionistas. Mas acho que isso é um erro tão medonho quanto muitos que vocês... O quê? Tá meio confuso aqui. Muitos de vocês acusam por vezes. Acho que é algo assim. Porque é como se o evolucionismo fosse uma verdade absoluta e cientificamente incontestável, o que não é verdade. Sou tremendamente certo de que teoria da evolução é mentirosa. Olha só, ele está... Mas olha como ele equivoca, né? Ele falou que, tipo, o evolucionismo, a gente fala como se fosse uma verdade absoluta. Aí ele, em seguida, vem dizer que a evolução é mentirosa. Tem certeza disso. Então ele também tá afirmando uma coisa com certeza. Exato. Tem um probleminha aí, né? Mas enfim... mentirosa. Gostaria que vocês citassem também conceitos científicos criacionistas para que as pessoas conheçam e tenham a chance de contestar a evolução com uma complexidade irredutível, né? Ele está dizendo aqui que, em miúdos, ele está dizendo que a gente acabou não falando de temas criacionistas e que a gente levou o tema muito cientificamente. Sim. Né? Eu acho que a gente, de repente, poderia ter tratado, sim, né, algum tópico, né, cara, sobre isso, né? Eu conheço duas teorias, né? Uma é que alienígenas criaram a gente em tubo de ensaio e jogaram aqui.
Caraca. Né? E outra que Deus fez nasce o homem nasceu. E tem também a da costela de Adão, aquela coisa toda, né? Sim, aquela coisa toda. Pois é, mas aí acho que o que eu acho que a gente não acabou falando propriamente disso, Denis, é porque acho que entraria, acho que mais na parte de religião, e acho que não era bem o foco e tal, né? E o foco, na verdade, era até onde o homem ia chegar, e não como o homem surgiu. Exatamente. Entendeu? Então a gente acabou colocando a teoria da evolução dentro do contexto, mas o assunto principal do off-topic era mais pra identificar como seria um homem do futuro, né? Exatamente. Onde ele poderia onde chegar, vai. exatamente. Então, acabou não entrando também por isso, tá? Mas não é porque, enfim, não foi cogitado ou não foi citado algo do tipo. Mas enfim, não entrou... Não foi preconceito. Não foi nenhum preconceito, não foi nada disso, tá? Então, fica tranquilo. Vamos ao próximo e-mail. O próximo e-mail começa com: Olá, eu me chamo Diego Freitas, tenho 18 anos e moro em São Luís, Maranhão. Caraca, longe. Longe, hein, cara? Pra você ver até onde nós estamos chegando. Pois é, no último muito longe. Muito longe. Nós estamos indo pro Homem do Futuro. No último off-topic, Homem do Futuro, vocês relataram que existem casos de evolução. Evolução entre aspas, tá? Entre aspas, né? Pessoas nascendo sem rim. Prevenindo que eles não precisem ser removidos, né, no futuro, que a pessoa ficasse doente, enfim. Uhum. Daí vem a bronca. Mas nem ferrando que um ser humano nasce sem rim. E outra, esse ser humano não estaria sendo privilegiado em relação aos outros. Em casos desses, muito provavelmente um bebê que nasce com a falta desse órgão vital, importância para o organismo, ele morreria em pouquíssimo tempo, porque ele não teria como filtrar o sangue, aquela coisa toda. Sim. Então ele falou que a gente errou nesse negócio. Foi uma bela de uma trupicada, né, eu diria. Não, e foi engraçado que na hora, né, que isso surgiu durante o programa, eu percebi e falei, caraca, como é possível alguém vir sem rim? Na verdade, essa bola foi levantada pelo Felipe Castanhari. Um abraço pro Felipe. Mas eu acho que, assim, óbvio que crianças que nascem sem rim, isso não quer dizer que ela está evoluindo, que ela vai nascer, que ela vai viver sem rim, coisa do tipo. Realmente isso foi uma falha, não deveria ter sido colocado dentro desse contexto. Na verdade, cara, o que tá acontecendo é que pessoas estão nascendo sem apêndice. Isso sim, porque o apêndice não serve pra nada. Exatamente, já meio que tá comprovado cientificamente que o apêndice é um órgão, sei lá, uma glândula que teoricamente não serve pra nada. É uma pegadinha de Deus. Ele colocou ali pra, tipo, quando alguém encher o saco, ele toma aqui. Meu apêndice! Tanto quando ela estoura, ferra com o cara, né? Então, assim, acabou havendo uma confusão aí em relação a isso. Óbvio, não tem nenhum sentido mesmo. Foi uma trupicada nossa. Sim. Né? Então, isso não significa que pessoas que nasçam sem rim são, teoricamente, privilegiadas ou estão evoluindo, né? Acho que o contrário, acho que logo já nasce já precisando de um transplante, cara. Exatamente, cara. Se nasce sem rim é porque tem um problema, tá? Então, foi uma bela de uma trupicada. Sim. E vamos lá, vamos pro próximo e-mail. O próximo e-mail é do Arthur, ele tem 19 anos, ele é de São Paulo, capital. Nossa, isso é perto. Eu conheci o trabalho de vocês há cerca de uma semana por indicação do meu irmão, o Igor. Um abraço também pro Igor, que indicou pro outro irmão, que é o Arthur. Ele tá falando aqui do canal do YouTube, né? Que ele assistiu a vários vídeos e tudo mais. Porém, o que ele mais gosta é o off-topic, né? Aliás, muita gente gosta do off-topic, não sei porquê. Eu estou com muito orgulho. Por que será, Charles? Estamos com muito orgulho. Por que será que ele gosta do off-topic? Acho que ela é uma pessoa que gosta de conhecimento. De erudição? Sim, é uma pessoa erudita. Enfim, ele fala que aqui é a série favorita dele, gosta de episódios que sejam variados e aquela coisa toda. E ele também cita, como um pequeno erro, na verdade, a gente acabou de falar também, essa questão do rim aí, da pessoa nascer sem rim e evoluir e tudo mais. E ele complementa que, na verdade, as pessoas que estão nascendo sem apêndice, né? Eu não digo nem que... Eu, sinceramente, cara, é difícil. A gente teria que ter um cientista aqui. O Rolandinho deveria estar aqui com a gente pra tentar explicar essa questão das pessoas nascendo sem apêndice, né? Porque a gente sabe que é uma glândula que, teoricamente, não tem nenhuma função orgânica no organismo, né? Ela não é vital, na verdade. Ela deve ter até alguma coisa orgânica, mas não é vital.
Só serve pra doer. Só serve pra doer. Mas eu sinceramente não sei. Até esse fato das pessoas estarem nascendo sem apêndice, não sei se é uma coisa que retrata evolução, não, cara. Eu também não sei dizer, pode ser uma anomalia, não sei. Né, mas é um tanto quanto curioso, pelo menos. Então, se você for um cientista aí, você manjar do assunto, mande um e-mail para offtopic@poligonautas.com pra poder nos explicar por que as pessoas estão nascendo sem apêndice, se realmente é um caráter de evolução ou é só uma falha no sistema. Ou então é um ser humano com desconto, vem sem uma peça. Exatamente, vai saber, né, cara? Então, se você é um cientista e você manja do assunto, mande aí um e-mail para o endereço que eu já passei para você. E aí a gente vai saber se realmente o ser humano está evoluindo por nascer sem apêndice, ou se ele está com defeito de fabricação, ou se ele está em liquidação. Ele está em liquidação. Vem aqui, compre o ser humano sem desconto. Não, sem apêndice. Exatamente. Então é isso, galera. Essa foram a leitura de e-mails, que é a parte do Fala Meus Fofos. E continuem aí, então, para poder escutar o nosso off-topic que eu acabei de esquecer. Conspirações? Teoria da conspiração, que ficou muito bacana, ficou muito legal. Então aconselho vocês a ficarem aí bonitinho. Vai lá pegar uma pipoca e escute o off-topic. Uhul! Bom, pessoal, então vamos começar aqui com uma primeira teoria da conspiração, que eu acho que é uma das mais famosas e uma das que até hoje tá meio confusa e não foi bem explicado, que é o assassinato do John Kennedy. Né? Vamos à pergunta importante. Ele existiu mesmo? Será que ele existiu? Não, John Kennedy nada mais era do que o Falcon. Sabe aquele boneco Falcon? Falcon. Nossa, você é velho, hein? É a cara do Kennedy, cara. Mas enfim, né, o assassinato do John Kennedy, como a maioria sabe, aconteceu no dia 2 de novembro de 1963, no Texas. Cara, Oi. 2 de novembro é dia de finados? Não tenho certeza. Acho que é dia de finados, ele morreu no dia certo. Cara, eu acho que não é dia de finados. Não, então eu tô maluco. Peraí, vamos ver aqui. Google dirá? Google diz tudo. Aqui, ó, dia dos fiéis defuntos. É dia 1 de novembro. Por um triz, cara. Não, pera. No século XIII, esse dia anual passa a ser comemorado no dia 2 de novembro, porque dia 1 de novembro é a festa de todos os santos. Caraca, velho, o cara morreu no dia 2 de novembro, que é, teoricamente, dia de finados. Mas então, o assassinato dele aconteceu durante uma passeata, né, que ele fazia em carro aberto. Até tava comentando com o pessoal aqui, né, tipo, hoje em dia isso seria inaceitável, né, cara? Fizeram, Dilma passeou de carro aberto. Não, mas eu digo assim, pra um presidente dos Estados Unidos, hoje em dia seria inaceitável o cara fazer uma passeata com um carro a céu aberto, né? Ele foi de carro aberto e cabeça aberta. Caraca, velho. Beleza, mas enfim, vamos à teoria da conspiração, que, na verdade, John Kennedy não foi assassinado. Ele foi assassinado, na verdade, pelo atirador de elite, que é o nosso amigo Lee Harvey Oswald. Olha só. Né, que inclusive foi preso e depois foi assassinado perante milhares de TVs do mundo inteiro. Ele morreu em Ele foi assassinado, cara. Ele matou John Kennedy, né, em teoria. E aí, não sei se foi no dia seguinte, ele tava saindo... 2 dias depois, ele tava saindo da prisão, e aí veio um cara, saiu da multidão e matou ele. Jura? Sim, cara. Isso tem no YouTube. Podem procurar aí, pessoal, se vocês quiserem. Foi queima de arquivo, cara. Mas enfim, a teoria diz que John Kennedy ele foi assassinado pelo Lee, né? Pelo Lee Harvey Oswald. Porém, dizem que a CIA também estaria por trás desse assassinato do John Kennedy. E que, na verdade, ele parece que ele não concordava com algumas coisas que aconteciam ali pelo governo dos Estados Unidos, e aí a galera resolveu, então, eliminar o Kennedy, né? Isso tudo teoria, né? Tem vários fatos, cara, que ajudam, né, nessa teoria da conspiração. Por exemplo, dizem que o Oswald deu 3 tiros. Sim. Mas quem tava lá presente e filmou de forma amadora o evento lá que o presidente passeava, que nem um maluco, conseguiu gravar som
de 4 tiros ou mais. E, tipo, a bala também que pegou o Kennedy, por exemplo. O Kennedy levou 3 tiros, mas um acertou um cara que tava andando lá, whatever. Então só 2 tiros acertaram o Kennedy. Meu, como essa bala conseguiu estourar a cabeça dele, acertar a mão, acertar a perna... Meu, tipo, é a bala mágica, que nem eu falei na abertura. É a bala daquele filme lá da Angelina Jolie, cara. Exatamente, ela faz curva. ela faz curva, cara. Porque ela acertou vários pontos. E quem viu o corpo do Kennedy lá no necrotério, viu que ele tinha 10 ferimentos. Não só 3, assim. Então, caraca, como que bala é essa, cara? Que faz vários buracos? Então dizem que foram mais de um atirador, então, se for o caso? Mais de um atirador, porque a bala teria que ter feito curva. Uhum. Sim, e testemunhas oculares dizem que parecia que tinha um monte de gente se escondendo e atirando de vários lados, assim. Uhum. Na verdade, assim, cara, tem uma coisa muito sinistra, né, nesse assassinato aí do John Kennedy, né, que eu acho que até hoje tá mal explicado, né, até hoje não conseguiram dar uma versão definitiva pros fatos em si, né. Não, mas eles nem se importam também, né? Tipo 11 de setembro, chegou, acabou, ninguém... Opa, não precisa saber. É uma coisa que aconteceu, ficou no hype, mas depois, teoricamente, foi esquecido, né? Foi um fato histórico. Foi um fato histórico que até hoje é lembrado e tal, foi uma tragédia que aconteceu na época. Mas assim, até hoje não foi explicado exatamente, não tem uma versão... Que faça sentido. Que faça sentido, que diz, pô, isso realmente aconteceu. Essa parada que o Schwarza falou dos barulhos, das balas, isso foi captado realmente por filmagens amadoras, né? Inclusive tem um documentário, tem um filme até, né, Schwarza, do... JFK. Não quer falar. Exatamente, que eles retratam muito bem essa né, o assassinato em si do John Kennedy e falam de todas essas teorias e todas essas situações que não estão bem amarradas. Então, até para quem tem curiosidade aí, é um bom filme para você poder entender melhor. Mas realmente essa coisa desses barulhos, balas que foram atiradas a mais, direção das balas parece que foram diferentes também, né? What the hell? Sabe o que é mais sinistro disso tudo? Não é o fato do Kennedy ter sido assassinado, mas o porquê. Que a CIA, 3 anos antes, ela tinha entrado em contato com o Kennedy, porque ela tinha uns projetos que eram antiéticos, que daria poder americano pra, tipo, sei lá, iniciar guerras, aquelas coisas todas. Uhum. O plano deles era criar vários atentados terroristas em cidades dos Estados Unidos e colocar a culpa em Cuba, que era um país comunista, que estava crescendo muito. E naquela época, nossa, tinha aquela perseguição aos comunistas, né? Aquele macatismo, aquela coisa ainda estava muito forte. Uhum. Então eles queriam forjar ataques terroristas, colocar a culpa em Cuba para a opinião pública apoiar, né, uma possível guerra contra os cubanos. E o Kennedy, óbvio, né? Ele olhou isso, não, você tá louco, né? Aí 3 anos depois ele é assassinado. Cara, é uma coisa que é plausível se a gente colocar dentro da situação, né? Óbvio que não dá pra provar, isso tudo é teoria, né? Teoria. Não tem como a gente provar esse tipo de coisa, ou mesmo ninguém conseguiu provar, na verdade. Uhum. Mas é uma coisa que, pelo menos nos Estados Unidos, é reincidente, né? Os caras... Pearl Harbor. Né? Pearl Harbor tem também... O mais recente também foi o ataque ao Iraque, né? Sim, os caras falaram que tinham armas nucleares e até hoje não conseguiu, não se achou nada, não se mostrou nada de prova quanto a isso. Então os Estados Unidos têm uma história em relação a isso, né? O pior é que eu pelo menos me sinto muito incapacitado, porque depende do que todo mundo fizer, tipo, ninguém vai contar nada, ninguém vai fazer nada, eles só deixam de lado e ignoram, sabe? É engraçado que esse negócio de 11 de setembro que vocês falaram agora há pouco, de o povo acontecer uma coisa muito chocante e logo o povo esquecer, que ontem eu tava assistindo os Simpsons e eles fizeram uma piada sobre o 11 de setembro, eu falei, caraca, já estão fazendo piada sobre o 11 de setembro? Mas tipo, os Simpsons já esqueceram, foda, né, cara? Não, mas tipo, era um tabu, cara, ninguém fazia piada. Sim. Por questões éticas. Mas a piada pelo menos era boa? Não. Eles estavam querendo ver quem que ia começar. Eles falaram, vamos a gente. Então. É antiético porque, né, tem muita vítima. Se eu tivesse perdido um parente lá, eu tinha ficado muito bravo. Exatamente. Um pouco. Entendeu? Pô, o bagulho tá muito recente ainda na memória pública, né, cara? A gente tinha comentado um pouquinho, até em off, acho que você comentou um pouco, Schwarza, sobre isso, que tinha esse interesse dos Estados Unidos em
em teoricamente fazer com que o povo se voltasse contra Cuba, era um interesse que tinha um pouco a ver com uma iminência de guerra ali, que tinha aquela questão dos Estados Unidos com a Rússia também, que a Rússia defendia Cuba, né? E na verdade, depois que o Kennedy morreu, os Estados Unidos realmente foi com tudo pra cima de Cuba. Só que acabou, né, dando errado, por causa que a Rússia falou, a União Soviética na época, né, falou assim, se vocês mexerem com Cuba, a gente vai apontar um monte de mísseis pra vocês vão se ferrar. Foi aí que mais ou menos começou o início da Guerra Fria, cara? Ou já tinha iniciado? Não, já? Eu já tava em andamento desde a corrida espacial, cara. Entendeu? Desde tempo lá atrás, né? Só que aí acho que foi o ápice, sabe, da Guerra Fria, porque eles viram que podia dar mais da foda. Entendeu? Um monte de mísseis nucleares apontados por cada cidade dos Estados Unidos. Então quer dizer, tinha uma parada política rolando por trás dessa situação toda, e que acaba sendo essa explicação que se dá, essa teoria da conspiração, acaba sendo bastante plausível, né, cara? Nesse sentido, né? Cara, eu vejo o governo americano como um tabuleiro de xadrez, onde eles às vezes sacrificam próprios peões deles pra tentar derrubar a rainha. Não é de hoje que os Estados Unidos faz ataque a si próprio, né? Que nem 11 de setembro mesmo dizem que foi o próprio Estados Unidos que, né, derrubou o pastor. E tem mais coisa falando que foi o próprio Estados Unidos e que não foi Estados Unidos. Tem, pois é. Os caras acabam ficando aí em evidência, né? Enfim, né? Uma superpotência, né, cara? Mas o problema é que isso não toma foco da massa, né? Então isso nunca afeta ninguém. Tem um outro caso que aí a gente já sai um pouquinho... Nem tanto, mas já sai um pouquinho dessa parte política, que foi o assassinato do John Lennon. Sim. E também tem uma teoria da conspiração aí que diz que foi uma coisa meio que forjada. E na verdade, assim, o fato real, né, o que as pessoas comprovaram e que é noticiado até hoje, é que um fã, ele teria matado o John Lennon porque ele não concordava com algumas ideias de algumas letras do John Lennon, que teoricamente falava que não acreditava em Deus e coisas do tipo, né? Porque ele não matou o Ozzy. Nossa. Pois é. O John Lennon falou poucas vezes, agora o Ozzy, o Iron Maiden, fala de todas as letras, cara. Uhum. Mas se for verdade, esse cara é muito bizarro, velho, porque, eu não sei, não tá escrito aqui, também eu ouvi falar que, tipo, esse cara que matou o John Lennon, ele chegou de manhã na casa dele, do John Lennon, cumprimentou o cara, falou, pô, eu sou mó fã e tal, sim, ele pegou o autógrafo e tudo. Aí o John Lennon foi embora, e de noite, quando ele voltou, o cara tava lá ainda. Aí chegou lá e matou ele. Como assim? Foi. Do nada. Mas a questão, só pra completar a questão da teoria da conspiração, né? Que na verdade, parece que o John Lennon na época, ele se opunha muito à questão de... Ele era engajado, né, em algumas questões políticas. Sim. Então ele tinha isso nos discursos, nas próprias letras de música e tal. E nessa época ele estava totalmente contra a guerra do Vietnã. Exato, exatamente. Então assim, ele era uma figura né, pública, uma figura com uma opinião pública de peso e que estava se opondo, teoricamente, a uma potência, né? Sim. Então isso pode gerar, ainda faz essa teoria ficar muito mais forte, né? Eu acho que das teorias que a gente abordou, ou vai abordar até agora, essa é a menos plausível. Então, mas há, né, cara? Há essa questão. Tudo bem, parece uma coisa pequena, mas se você ligar os pontos da forma que a teoria é colocado, a gente vê que tem certo sentido. É aquela história, não dá pra provar, é tudo teoria. Não estamos dizendo nada, não estamos afirmando porque a teoria o cara faz o quê? Ele pega, né, e tenta conectar pontos, né, às vezes que existem ou que foram supostos por ele, que estão abertos a sei lá, reflexão, né, que são relativos, então ele usa a interpretação dele pra comprovar um ponto. Mas é foda, porque se o governo ou a mídia não confirmar, se eles não chegarem a falar isso aconteceu, e vai ficar sendo teoria da conspiração pra sempre. Mas, Marcos, presta atenção, por influência, assim, já teve muitas outras pessoas que deveriam ter sido mortas antes ainda do John Lennon, entendeu? Se fosse depender de influências em cima do governo, assim, eu acho que é demais, entendeu? É uma teoria assim, plausível, lógico, né? Porque o cara realmente influenciava muita gente. Os Beatles eram muito influentes na época. Mas da mesma forma que eles eram influentes, eles tinham fãs retardados, entendeu? Sim.
aqueles caras que... os famosos stalkers mesmo, né, mano? Os caras eram malucos. Se você não é meu amigo, você não é de ninguém, tipo. Exato. Vou lá e te mato. Não, e dentro do que o Denis tá falando, tinha o Bob Dylan, que fazia até críticas mais ferrenhas que o Lennon, né, cara? E ninguém matou ele. Difusivas, isso. É. Tem uma curiosidade em relação a esse assassinato, que aí já não cai nem tanto em teoria da conspiração, mas acaba também refletindo um pouquinho, que é o livro O Apanhador no Campo de Centeio, né? Ah, sim, tem uma teoria até maluca. Sim, o Schwarz até vai contar, mas só pra vocês entenderem, parece que na ocasião, quando o assassino, né, foi efetuar ali os disparos contra o John Lennon, ele estava lendo o Apanhador no Campo de Centeio, que é um livro que, na verdade, até se tornou famoso depois desse incidente, né? Porque, enfim, os jornais relataram que o assassino estava com o livro, essa coisa toda, e ele acabou ainda sendo mais famoso ainda por causa disso. E teve um outro incidente também, que foi, parece, um atentado contra um outro presidente, né, Schwarz, dos Estados Unidos. O Ronald Reagan, e o cara que matou também era leitor desse livro. Eu, sinceramente, eu não acredito muito nisso, porque, cara, o livro é um livro excelente, não vi nada que chamasse atenção nesse sentido. É porque você não foi programado. E a teoria da conspiração diz que algumas pessoas são programadas para serem assassinas. Uhum. Né? E que esse livro, ele seria o negócio que ativasse. Tipo um estopim. Ah, entendi. A chave, né? Tipo... Isso, como as pessoas são hipnotizadas e fica lá no inconsciente. Você vai matar o Lula, ou sei lá, a Paris Hilton. Entendeu? Aí isso fica adormecido no cara. Aí o cara leu o Apanhador, caraca, ativa o zumbi. Ele vai lá e mata. Tanto é que o Chapman, ele ficou caladíssimo, né, depois que ele fez o assassinato lá. John Lennon. Ele não conversou na entrevista, ficou tipo um zumbi. Eu só queria fazer um adendo aí de uma coisa que é real e mostra um pouco de como o governo americano se comporta. Esses dias aí, o que aconteceu? Foi descoberto nos Estados Unidos uma seguinte operação. Olha as ideias dos caras. Eles estavam fornecendo armas para contrabandistas, né? Uhum. De armas, claro. E estavam tentando rastrear essas armas para chegar nos grandes, né? Eles, então, o governo. O governo, isso. O governo não, tipo era o FBI. Acho que era o FBI. Uhum. E eles estavam fornecendo armas, né, pra esse povo, assim, se passando por, né, lógico... Negociantes pra se Negociantes infiltrar, né? clandestinos, lógico. Pra ver se eles conseguiam dar um track nas armas pra chegar nos grandes traficantes, entendeu? Uhum. Só que aí aconteceu o seguinte, eles venderam 150, sei lá, 1.000 armas, tá ligado? E só recuperaram 30 mil, cara. Como assim, velho? Sério, e essas armas estão tudo, sabe aonde? Sabe, não tem aquela não tem a fronteira do México, onde morre um monte de gente tentando atravessar? Sim. E quem não consegue atravessar, os caras da fronteira do México mata? Sim. Ou estupra, ou sei lá? Uhum. Então, o pessoal do México, né, são os caras maus do México, estão tudo com as armas, do lado do México. Mas como é que essas armas foram parar lá, cara? Então, Pô... Ninguém sabe. Peraí, deixa eu ligar pro Bama aqui, segura. Não, e ele sabe, ó, ele diz o seguinte: o pessoal do FBI falou que a Casa Branca sabia disso. Uhum. Só que eles foram foram lá fazer uma investigação pra saber se a Casa Branca realmente sabia, e foi a primeira vez que o Obama requeriu o privilégio parlamentar pra Casa Branca, pra não descobrir. Foi a primeira vez que ele fez isso. Caraca, Sendo que ele tinha prometido uma transparência total no governo dele. Só que, tipo, aí ele utilizou pela primeira vez. Só que também a gente tem que lembrar o seguinte: ele utilizou isso uma vez, Bill Clinton utilizou 14. Nossa. Tipo, pelo que eu entendi, esse artifício que o governo tem na manga, né, pelo que você falou aí, é tipo uma coisa pra não revelar certos segredos, é isso? Não revelar até que seja envolvido justiça no meio, eles vão investigar, entendeu? Entendi. Isso que é foda, né, cara, dos governos, que eles têm na mão o controle da informação. Eles né, são cara? a lei, né, cara?
São a Eles lei. são Eu a acho lei, que então... devia ser assim, não. Eu acho que esse tipo de privilégio parlamentar, de qualquer forma, ou, sabe, qualquer tipo de privilégio parlamentar deveriam ser extintos. Tá, mas aí como é que... Tá, beleza. Você tá dizendo isso e eu concordo plenamente com você. Eu acho que é assim que tem que ser mesmo. Mas como é que você vai confrontar, tipo, um presidente de um país ou mesmo a lei de um país? Você não tem força pra isso, cara. Entendeu? Então, acaba sendo até um pouco ditador esse tipo de coisa, né? Porque o cara acaba... Não condiz com o conceito de democracia. Exatamente, exatamente. Não cabe, né? O conceito não bate aí, né? Não se encaixa, né, cara? O próprio conceito de democracia já é uma farsa também, né? É uma coisa ilusória, na verdade. A gente acha que tem liberdade pra tudo, mas na verdade não tem liberdade pra nada. Justamente por essas falhas, né, que o governo americano sempre apresenta, sempre, é que existem tantas teorias da conspiração. Então, eu acho que isso não é um privilégio somente do governo americano, não. Acho que isso tem em todos os governos, todo mundo tem... Tem. É que aqui no Brasil as coisas são mais galhofadas, né? Vou usar uma palavra que se usa. Porque, né, que teoria que a gente tem? ET Bilu? Tem a... Não é da conspiração, mas é de alienígenas, que é o Projeto Disco, alguma coisa assim que aconteceu em algum lugar da costa do Brasil, onde foi avistado um disco voador passando lá. Tipo, várias pessoas, é um dos mais famosos que tem, que é um brasileiro. Mas isso é mais questão de OVNI e tal, mas acaba envolvendo o governo também, né? E o governo acaba maquiando, né, esse tipo de coisa, né? Mas, Dani, sabe o que tudo aqui no Brasil é galhofa, cara? Por causa que o governo faz de tudo, cara, pra gente ficar idiota. Sabe, eles entram em acordo com a mídia e tipo assim, tá rolando que nem aquela ocupação da Wall Street lá. Você viu que na mídia em geral você não falaram muita coisa disso. Aqui, pelo menos o que eu percebi, é que quando eu ficava sabendo desse movimento, era mais por redes sociais e não pelos portais. Eles estavam dando pouca ênfase pra isso. E na mesma época, eles estavam deixando assim, como notícia principal, sei lá, a balada com o Adriano foi com a loira, o Ronaldinho Gaúcho não tá treinando, não sei o quê. Paris Hilton apareceu sem calcinha na casa do chapéu, entendeu? E essa informação que realmente era importante, eles não estavam dando atenção nenhuma. Onde a gente quer chegar com isso? É dizer que teoricamente, a mídia, ela prefere divulgar informações que teoricamente não te traz nenhuma informação, não faz você ter nenhum questionamento. Não te faz você ter nenhuma crítica a nada, né? Te torna teoricamente um ser humano burro, entre aspas, não é bem essa palavra, mas é mais ou menos assim, e você acaba virando uma pessoa que não tem crítica, você não tem uma opinião formada sobre um assunto ou alguma coisa, né? Então você acaba ficando meio burro e acaba não procurando informação. Exato, senso crítico, né? Acaba te faltando um pouco, né? Tem até um termo que já é usado há muito tempo que se chama pão e circo. Que você dá pão e circo pro povo e você pode fazer o que você quiser na política e no governo, que eles não estão nem aí. Eles estão lá com o pão e circo felizes e contentes. E dane, você pode desviar dinheiro, fazer o que você quer, que eles estão mais preocupados com o time deles sendo, sei lá, ganhando um campeonato, ou a boa azuda que tá sem calcinha não sei aonde. Então. Isso não acontece por acidente. Tem uma teoria que diz que o governo, junto com o quarto poder, que seria a mídia, trabalham juntas para emburrecer o público, o povo, entendeu? E que isso já é feito há muito tempo, entendeu? Cara, eu acho essa, assim, acho que é das teorias mais que se encaixam mais, porque se a gente for ver bem, cara, vamos pegar o que a gente encontra, vamos usar a TV aberta, que eu acho que é o meio de comunicação mais abrangente, assim, né, que as pessoas mais têm acesso. Se você for pegar, cara, o que você encontra na TV aberta que te agrega alguma informação? Mundo de pica, mas tiraram. Pois é. Nem telejornal, cara. Telejornal, o pessoal tá mais dando ênfase a tragédias e tal. Eu sei que, enfim, são coisas que acontecem no mundo e que às vezes elas precisam ser noticiadas e tudo. Mas se você for ver, cara, não tem programação que te agregue nada, que te traga nenhum conhecimento. A minha mãe passa a tarde inteira assistindo aquele programa do SBT com aquela loira, falando sobre, tipo, meu filho gosta de uma menina que eu não gosto. E eles continuam debatendo aquilo por 3 horas! Sim. Cara, isso não te agrega nada, sabe? Não agrega nada. Então é bem plausível essa teoria, cara.
Não, e mesmo quando eles passam alguma informação, tipo que nem teve agora essa coisa, a queda do Gaddafi, né? Eles não repassaram, né, nos jornais e nem em lugar nenhum que o governo do Gaddafi era bom pro povo dele. Que a grana que eles arrecadavam, eles passavam em benefício pro povo dele lá. E o motivo real deles terem derrubado o Gaddafi é que ele queria parar de usar dólar, ele queria criar a moeda do local deles, moeda própria. Entendeu? Isso ninguém falou, só falava assim, Gaddafi era um vilão, não sei o que, entendeu? Mas eu não sei muito bem, mas se ele é bom pro povo dele, por que tem aqueles vídeos na internet que bombaram lá dele sendo espancado pelos civis? Cara, Então, eu não cara? conheço, eu sinceramente não conheço sobre a história, cara. Não sei, não acompanhei. Acompanhei, na verdade, os noticiários, né, que estavam acontecendo e que rolava toda essa treta. Sim. Mas não pesquisei a fundo, não sabia realmente a fundo o que estava acontecendo. Mas sempre tem opositores e pessoas a favor, que nem aqui. Eu gosto do partido tal. Sempre vai ter gente que é opositor ao partido, entendeu? Não, mas que seja bom. Em questão a isso, é muito mais fácil você semear o ódio do que o amor, entendeu? Exatamente. Se você chegar e pagar pra 5 pessoas pra protestar contra você, vai parecer que 100, 200 pessoas estão protestando. Agora, tipo, 100, 200 pessoas a seu favor, não parece que são 5. Faz um vídeo na internet elogiando uma pessoa e faz um vídeo na internet metendo um pau na pessoa. Qual que vai ter mais visualização? Sim, é verdade. Que você tá metendo um pau, que você tá criticando. É bem que isso que o Denis falou, cara. Então, e tem até uma coisa que saiu recentemente no Wikileaks, que um repórter famoso aqui de uma rede grande aqui do país... Aquela da bolinha, sabe? Aquela da bolinha. Aquela da bolinha. Ele, na verdade, seria um espião americano que está aqui com a missão de filtrar as notícias que metem um pau no capitalismo, ou falam que o capitalismo tá entrando em... como é que se fala? Que tá chegando a colapso, tá chegando um colapso do capitalismo, né? Aí estão falando que ele tá aqui pra filtrar isso, pra ninguém perceber, entendeu? Não, mas em teoria, esse tal espião, ele... assim, ele tá de olho no que o povo está dizendo pra passar informações à frente, é isso? Não, ele, por exemplo, ele veio uma notícia falando que os países estão quebrando por causa que o capitalismo não deu certo. Ele não vai chegar e falar isso. Ele vai falar, os países estão quebrando porque tá crise no petróleo não sei aonde. Entendeu? Ele não vai falar que é o capitalismo que tá quebrando. Ele vai sempre... como se fosse, tipo, uma notícia maquiada. Isso, exatamente. Mas veja bem também, tá? Você tenta imaginar, assim... um cenário onde o capitalismo realmente... Não, porque isso é fato, tá? O capitalismo, uma hora, ele vai inflar tanto, né? Que vai entrar em colapso. Isso você consegue prever. Né? É plausível, tá? Mas, tipo assim, você imagina só, beleza? Esses indícios que estão acontecendo aí de crise e colapso nesse sistema, se é avisado pro povo, assim, entendeu? Tenta imaginar esse cenário. Aí, por exemplo, imagina só todo mundo tirando dinheiro do banco com medo. Cara, ia foder tudo, cara. Não é bem. É que tem aquele lado que a gente, tipo. A gente fala assim, não, mas que o povo tem que saber. A gente tem que saber de tudo. Tem que saber de tudo. De tudo até um certo nível, cara. Tá? Imagina só, se você é presidente do Brasil. Não tá preparado pra certas notícias. Não tá, ia virar um caos antecipado. E aí não ia dar pra remediar caso desse ainda. Eu acho que se realmente entrar em colapso, a gente só vai saber, entendeu? Quando a merda já tiver atingido o ventilador, entendeu? Porque aí a gente não pode fazer nada. O povo, nós não podemos fazer nada em relação a isso. A gente não pode ir lá e falar, a gente vai virar, vamos, sei lá, vamos começar a produzir e fazer troca de alimento, que nem antigamente. Não tem como, a gente não tem esse poder, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso também, saca? É ser irracional você não refletir dessa forma também. Exato, eu acho que o Denis tem razão, sim, nesse sentido, porque imagina só, é a mesma coisa que você falar, tipo, pro mundo inteiro que, sei lá, o mundo vai acabar daqui a um mês. Tá ligado? É uma teoria foda sobre isso daí. Não é, então... vai acabar gerando pânico e... E aí ia durar um mês a menos o mundo. Exatamente. Ia durar muito menos do que realmente ele duraria com esse prazo que foi dado, né? Sim. É por isso que eles falam que o governo sabe que existe alienígenas, mas eles não falam por causa que o povo ia entrar em pânico, as religiões iam entrar em colapso, e acontecer muito merda. É foda pensar que, tipo, tudo que a gente sabe sobre o mundo, todo o nosso conhecimento que a gente pode ter, não deve ser nem, tipo, 1/100º do que existe. Sim. Aliás, essa questão de alienígenas, eu sei que não é bem o foco do assunto e tal,
Mas tem gente que acredita piamente, cara, que, né, existe. A gente acabou já falando em outros off-topics sobre isso também, mas tem gente que acredita que as pessoas que vivem, né, seres de outros planetas no nosso meio mesmo, convivendo com a gente. Nossa, é meio difícil de acreditar, cara. Relato não é o que falta, né? Pior que tem tipo, muito relato impressionantemente realista e de gente que é normal. Assim, eu lembro que eu vi um tempo atrás o ministro do exército canadense, se não me engano, o ex-ministro, alguma coisa assim, ele foi fazer uma palestra no lugar dos Estados Unidos e gravaram, dele falando, tipo, todo mundo sabe que existe alienígenas entrando em contato com a gente o tempo todo, só que nem pode falar por causa desse mesmo motivo, que o pessoal não tá pronto pra isso. Mas o cara é ministro da militar do Canadá. Ele foi, tipo, durante muito tempo. É foda um cara chegar assim e falar, com certeza, e você aceitar. Você simplesmente ignorar, na verdade. Até quando a gente fez o off-topic sobre Área 51, até eu não vou lembrar aqui exatamente o nome do cara que teoricamente trabalhou lá, né, na Área 51 e tal. Eu não vou lembrar o nome do cara, mas eu lembro que na época o Felipe Castanhari falou, o Schwarza também falou, que depois quando ele saiu, ele foi meio que calado assim, né? Acontece muito isso. Ele deu algumas declarações e tudo, levantou a bola, mas acabou não sendo muito creditado, a galera acabou não levando ele muito a sério, né? Porque, teoricamente, era verdade as coisas que ele falava, né? Que ele falava, no caso. Dentro desse negócio do governo esconder informação com medo da reação do povo, tem esse negócio do FEMA. Você já ouviu falar, né? Esse FEMA aí, FE. Ih, lá vai. Sim. Cara, tem uma coisa sinistra aí, que tipo, essa associação, que é tipo, eles sempre chamam o FEMA quando acontece algum evento apocalíptico, sabe? Terremoto, furacão não sei aonde, aí então eles vêm e arrumam uma bagunça, sabe? O FEMA é tipo, como se fosse uma federação pra controlar o caos, assim, é um caos de alguma forma que aconteça em alguma parte do mundo. E tem relatos não, isso é fato, não é relato não, você pode ir no Google e digitar isso que você vai ver as fotos. Eles estão produzindo mais de 500 mil caixões, né, e em cada caixão desse caberia 3 pessoas, sabe? Aí você se pergunta, por que eles estão nesse ritmo acelerado de construção de caixão? Pois é. Né? Aí isso vem junto com a notícia que os Estados Unidos, a Noruega e a China e outros países que agora eu não lembro, eles estão construindo bases subterrâneas, bunkers subterrâneos, entendeu? Que vai ter ar, alimentos, água, sabe? Tipo, pessoas viverem por lá por muito tempo, entendeu? Aí nos traz a pergunta, será que o governo americano e esses outros que estão envolvidos nisso sabe de alguma coisa que está para acontecer? Sim. Né? E que vai dizimar a humanidade e eles sabem disso e não falam pra gente? É um tanto quanto estranho, cara, porque se você for procurar e ir um pouco mais a fundo nesse assunto, você vai ver que realmente são construções gigantescas. Gigantescas, cara. Tem fotos do Google Earth, tem... Sim, são coisas que você fica pensando, caraca, por que os caras estão criando esse tipo de coisa? Por que tá havendo essa mobilização, até com essa questão do FEMA aí e tal, e que nada é explicado, nada é trazido à tona, né? Então é uma coisa que você fica se perguntando e sabendo e com a pulga atrás da orelha, cara. Tem um canal na internet de um ex-ator que até fez filmes com o Schwarzenegger, o nome dele é Jesse Ventura. Ele tem um programa na internet que é só sobre teoria da conspiração. E ele foi numa dessas bases aí, onde estão sendo construídos esses bunkers, entrevistar os soldados que estão fazendo a vigilância, né? Ele perguntou, por que disso aí? Por que vocês estão construindo isso? E tem uma explicação? Aí os caras se afastavam e falavam, não posso falar nada sobre isso, não posso falar nada sobre isso. Então é muito estranho, cara. Você quer coisa mais... como é que fala? Pra você desconfiar do que esse tipo de coisa? Sim, é melhor ter inventado. Não, aqui vai ser um parque da Disney. Sim. Falado qualquer coisa, sabe? Mas aí quando você omite a informação, é aí que que eu acho que acaba pecando, né? Você acaba dando margem pra essas teorias e pra essas coisas que não são bem explicadas, né? E ferrou, nós estamos em 2012, hein? Pois é. Apesar que o fim do mundo foi cancelado, né? Mas falta 6 meses e estamos aqui, né? Não, mas cancelaram o fim do mundo, você não ficou sabendo? Eu não fiquei sabendo disso. Ouvi rumores, mas eu não fiquei sabendo disso. Acharam mais calendários maias lá, então a gente tá salvo, cara.
Cancelaram. Cara, eu sabia que iam cancelar o fim do mundo de novo, eu sabia. Falando o quê? Falando que... Não, eles encontraram mais calendários maias lá, porque a teoria do Nostradamus estaria voltada aos calendários maias. Né? Eu não sei se é exatamente isso, mas enfim, o calendário, calendário maia tem a ver, né? A teoria do Nostradamus é uma das, né? Digamos assim. Exato. São várias somadas, na verdade. Mas que o ciclo, pelo menos até antes desses calendários, mas que o ciclo dos maias, o ciclo acabava exatamente, tipo, nesse meio termo de 2011, 2013. O ciclo de alguma coisa dos maias acabava. Ninguém sabe o que era, mas acabava um ciclo. Mas acabava porque eles perderam o resto do... Mas encontraram, então não tá cancelado. O fim do mundo não vai acontecer, não. Tá cancelado porque acharam um monte de desenho em pedra, né? Ai, meu Deus do céu, viu, mano? Caindo até ainda falando dessa questão que o Schwarza falou, dessa iminência de que algo possa acontecer e tudo mais, a gente acaba caindo naquele assunto que inclusive é uma teoria da conspiração bastante forte, que é o controle populacional, que teoricamente alguns governos teriam, né, e que estariam manipulando doenças e coisas do tipo para poder teoricamente diminuir a população mundial, né? Eu vou dizer uma coisa, alguns anos atrás, quando eu era vidrado em tudo de teoria da conspiração e ficava vendo tipo o dia inteiro sobre isso, eu já cheguei a ver sobre isso de controle populacional, que eles estavam fazendo alguns planos para diminuir a população e tal. Eu fiquei com medo de continuar assistindo. Cara... e parei. E decidi, tipo, eu acho melhor eu não saber, porque parece muito verdade, cara. Tipo, tem vários... faz muito sentido, cara. E tipo, é foda, cara. Eu prefiro, tipo, não pensar, deixar acontecer, mas eu não vou ficar sabendo, do que ficar lá, ai meu Deus, eu vou morrer já. Sim. Você vai saber agora, vou te falar isso. Ai, meu Deus. Tem uma teoria que diz que a própria H1N1, que foi a última doença aí, né, que acabou causando um colapso aí, todo mundo ficou com medo e aquela coisa toda, teria sido criado pelo próprio homem para teoricamente gerar lucros para indústrias farmacêuticas e coisas assim, né? Ela foi apelidada de gripe da mídia, por causa que a mídia jogou uma pilha, né? Sim. Tipo, a H1N1 vai fazer uma epidemia, vai ser que nem a gripe espanhola, que matou uma penca de gente, não sei o quê. E na verdade, no mundo inteiro, ela matou 17 mil pessoas. Dizem que ela matou menos que a gripe comum, cara. Então. Por ano. Mas até então, por causa do alarde que ela fez, né? A Organização Mundial de Saúde fez um alarde enorme sobre isso. Então, vários países compraram lotes e lotes da vacina, o Tamiflu. Sim. Entendeu? Enriqueceu lá a empresa que é do Donald Rumsfeld. Cara, mas vamos fazer uma pesquisa aqui entre a gente. Vocês conheceram alguém que teve a famosa gripe suína? Não. Eu conheci. Você conheceu? Eu conheci também. É que meu irmão estuda na USP, então tem muita gente que vem da Argentina, sabe? Então você acaba mesmo realmente vendo alguém que tem. Então, peraí, cara. É porque é complicado. Se você conhece uma pessoa teoricamente próxima que teve a gripe, em teoria, ela não é mentira, então. Ela realmente aconteceu. Pode ser que ela não tenha essa gravidade toda que foi levantada, né? De repente, né? A proporção que foi alardeada aí pela Organização Mundial de Saúde que ficou meio equivocada. Tipo, eles acharam que ia dizimar metade do mundo e foi tipo uma brisinha do verão, sabe? Brisinha do verão. Também muita gente ficou rica com esse bagulho, né, cara? Sim. Rica não, bilhardária, porque essa vacina não foi barata não, cara. Não foi, cara. Mas veja bem também, a gente tem que analisar pelo outro lado, sabe como é que é? Eu sou sempre o cara que... né? O chato, né? Você pensa, tenta imaginar comigo aqui o seguinte quadro, tá? Tem uma epidemia, uma possível epidemia de uma doença que foi transformada, né? Porque é uma mutação da gripe normal. Sim. E ela é instável. Isso que era o grande, né? O que se falava mais na época, que ela era muito instável, ela mudava muito rápido. Sim. Então, cara, imagina só. Você preferiria realmente esperar que isso virasse uma puta epidemia pra depois, né, dar vacina pro povo, entendeu? Ou você preferiria se prevenir
do que ter que remediar, no caso, né? Porque olha só, isso é uma epidemia em escala mundial. Porque ela é muito contagiosa. Gripe é muito contagiosa, né? Sim, e essa tava matando gente. É que Entendeu? nem a vacina em idoso, né, cara? Tipo, o idoso não tá com nenhuma doença, mas você vacina ele por causa da prevenção, porque se ele pegar, ele morre. O que a gente tem que pensar aqui? Será que o fato de a doença não ter matado muita gente foi porque era uma galhofa? Cara, eu tô com essa palavra na cabeça. Ou porque a prevenção foi bem feita? O que vocês acham? Mas eu acho que o problema da teoria da conspiração é que a gente nunca vai ter certeza de nada. Ele existe, você pode pensar sobre, mas não dá pra confirmar então, nada. Mas ó... Não, mas isso é bem simples, são fatos, né? Porque morreu pouca gente, mas era uma doença muito contagiosa. Mas olha só, assim, vamos pegar então, assim, de acordo com o que o Denis falou, realmente existe esse outro lado, né, que é o lado da prevenção, é o lado de que se a gente deixar, a merda vai ficar muito pior, é mais ou menos assim. Tem esse lado, cara, mas eu acho que foi... Puta, na minha opinião, assim, na minha opinião de merda, né, como muita gente diz, eu acho que foi muito mais alarde do que, teoricamente, a doença poderia causar. Óbvio, era uma doença, foi comprovado que houveram mortes, realmente, através da doença e tal. Ela estava se espalhando pelo mundo inteiro, mas eu acho que, como sempre, a mídia e os governos e, enfim, essa né, quem tem o poder na mão utilizou disso também para criar e se beneficiar. Criar certas teorias e se beneficiar em cima disso. Então eu acho que é uma soma de tudo. Eu acho que é uma soma de tudo. Eu acho que realmente a doença ela teve o seu perigo, ela teve essa iminência de epidemia. E eu acho também que as grandes potências e a indústria utilizou disso para poder se beneficiar também. Tem uma teoria que fala que a AIDS, né, foi criada também. Ah, essa aí eu acredito. Que, tipo, ela foi criada no final dos anos 70, por causa que, né, eles estavam querendo já fazer um controle da população e qual é a melhor maneira de se controlar a população, né? Como é que eles se reproduzem? Pelo sexo. Então, vamos meter uma doença no sexo. Tem a teoria que ela é uma doença para controle populacional, e tem uma teoria que diz que ela foi uma doença criada para enriquecer também indústrias farmacêuticas. Pois é, você vê que nunca irão criar cura, só remédios que o cara é obrigado a tomar o resto e são da vida. muitos remédios, né, cara? Sim. O cara sim. o cara que sobrevive hoje com o HIV no corpo, ele tem que tomar um coquetel diário, assim, de remédios caríssimos. Diário. Né? E hoje os coquetéis estão tão avançados que o cara chega a ficar com 0 lá de HIV, sabia? Quando você faz o teste, fica o vírus com 0, fica praticamente incubado, né? Mas mesmo assim, se você parou de tomar um tempo ali, se a imunidade caiu, o vírus volta. Exatamente assim. É impressionante. Cara, é um negócio muito, muito, muito tenso, cara. Eu não acredito que a natureza criou um negócio desse, velho. E você acha, sinceramente, cara, que... Né, há quanto tempo mais... A AIDS começou ali em meados dos anos 80, não foi? Acho que sim, final dos anos 70. Por aí. Mas ela acho que teve essa... Começou essa epidemia, entre aspas, né? Ali, acho que mais nos anos 80 ela começou a ficar realmente epidemia. Perigosa, né? Cara, já são quase 30 anos, né? Já são 30 anos, na verdade, né? De pesquisas e coisas do tipo. Sinceramente, cara, com tudo isso que a gente tem de tecnologia hoje, a ciência avançando do jeito que tá, vocês acham que eles não já encontraram alguma forma de curar isso, cara? É o câncer que tá, né, matando gente desde quando gente é gente, né, cara? E ninguém achou cura direito aí, né? Cara, mas câncer é diferente, Marcos. Câncer, na verdade, todo mundo tem. E a AIDS? Então, o câncer não tem. Ele desenvolve a partir dos seus maus tratos com o seu corpo. Câncer acho que é um outro tipo de situação, né? É um negócio que você consegue enxergar que foi, né, que é o corpo mesmo, entendeu? Não, sim, eu sei que é natural, mas eu só acho que falar que não encontrar cura pra uma doença é meio que então, a AIDS é um vírus, cara. Existe um vírus que até onde eu sei, eu não sou um perito em ciência, mas até onde eu sei ele não é mutável, ele é dessa forma desde que ele foi descoberto, né? Então, teoricamente, não teria essa restrição. A gente teria que ter um cara de ciências aqui para poder ajudar a gente, né?
Mas o vírus não é mutável, cara, então... É isso que é estranho, né, cara? Ele mata do mesmo jeito Exato. desde que ele o câncer é apareceu. diferente. E ele não demonstrou nenhum tipo assim, tipo, o pessoal tinha uma AIDS mais levinha e tal, aí foi desenvolvendo e foi ficando forte. Não. A primeira pessoa que pegou AIDS durou 1 ano, tá ligado? Pois é, então. Sacou? Então, ou seja, 1 ano, essa pessoa, menos de 1 ano no caso, ela transmitiu pra mais 10, que foi pra mais 10, sei lá, e foi indo, E foi se entendeu? multiplicando. E um negócio que eu tinha lido uma vez, que, tipo, é bem absurdo isso, tá? Que a AIDS foi implantada nos homossexuais. Pra dar uma limpada moral, digamos assim, entre aspas, né? Vi falar isso cara, também. até hoje, né, o pessoal... É que, puta, é um assunto bem mamilos, né? Muito complicado de se falar, cara. Nos anos 80, eles falavam que a AIDS era doença de gays, e que só quem Tinha pegava. o tal do grupo de... É porque é verdade, os casos eram muito... tipo assim, a maioria dos casos, 99% no começo, eram entre homossexuais. Então, mas era Entendeu? um grupo de risco, né? Que se encaixava ali homossexuais, usuários de drogas e coisas assim, né? Tinha um grupo de risco mesmo. Mas hoje em dia isso já era, viu, cara? Hoje em dia não tem mais isso, cara. Mas tô falando, naquela época, né? Diziam que talvez tenha sido isso, entendeu? Tipo, sei lá, algum tipo de organização retardada, entendeu? Querendo limpar uma moral que eles acham certo, né, cara? Com certeza. Entendeu? Uma organização homofóbica, digamos assim. Eu não duvido, porque tem bioterrorista, cara. É isso mesmo, esse mesmo caso, o bioterrorismo. Não duvido nada, cara. Pode ser mesmo. Só que aí saiu do controle, né, cara? Saiu do controle dos caras. Então, tem uma teoria também bem tenebrosa que fala que os governos, junto com cientistas malucos aí, estão criando um vírus da gripe que seria, sei lá, 10 vezes mais forte que o H1N1, e eles estariam planejando soltar esse vírus em breve, antes de 2020, né, para dar sei lá, uma brecada no crescimento populacional, porque até 2020 parece que o ser humano vai chegar, sei lá, a 8 bilhões e meio, sei lá, de habitantes no mundo. Só para o pessoal entender, parece que um tempo atrás houve um cálculo, né? E esse cálculo dizia que 8 milhões e meio de habitantes seria o limite a qual a gente teria de habitantes na Terra, assim, para viver de uma forma humana, né? Para viver de uma forma que tenha recursos e que as pessoas não passem fome, essa coisa toda. E, em teoria, a gente estaria chegando a esse limite, né? Sim. Esse limite populacional. E aí, então, entraria essa eliminação em massa aí. A gente já bateu já faz um tempinho já os 7 bilhões de habitantes, né? Dizem que o agrotóxico, os caras também, eles colocam um treco lá. O Marx comentou uma coisa interessante. Na época, quando eu era viciado nisso, eu lembro quando eu comecei a ver sobre controle populacional, que tinha relatos, né, de gente que eram encontrados aviões de modelo desconhecido que passavam por... Grande parte era focado na África, né? Não sei porque tem grande foco na África em eliminar o pessoal que tem lá. Acho que eles não se importam com os africanos e querem deletar o que tem lá. Mas tem vários relatos de aviões que passam por toda a África, soltando alguns tipos de gases. Até tem alguns tubos que saem da terra, que ninguém sabe de onde vem, que ficam liberando alguns gases também. Que dizem que os gases que eles liberam lá é pra, a longo prazo, digamos assim, você matar todo mundo que tá naquela região. De poucos em poucos e deletando todo mundo pra... Seria uma coisa meio que invisível ali, né? Tipo, estaria agindo de uma forma invisível e, teoricamente, minando e controlando e exterminando as pessoas, né? Se eu não me engano, os gases que eles soltavam eram pra desenvolver algum tipo de câncer nas pessoas. Tipo, ajudar aquele câncer a se propagar e fazer ela morrer. Cara, a gente tá falando dessas coisas e tal, essas teorias malucas e tudo, mas... Caramba, né? Se a gente for pensar... Puta que pariu, isso seria sinistro, né, cara? Alguém pensar numa... Né, pensar nesse tipo de coisa em eliminação em massa. Sei lá, cara. Mas, cara... Eu acho que eu acredito ainda no ser humano muito ainda. Eu sou meio romântico ainda. O ser humano que teve 2 guerras... Né? Quase teve a terceira, jogou bomba no Japão. É um ser humano, eu acredito muito no ser humano. Pois cara. Né, velho? As pessoas querem dinheiro e continuar. Eles devem ter, os grandes controladores mundiais, se isso existir, eles devem ter muito medo de perder o controle. De uma hora, não funciona mais e fudeu. Então eles devem ser bem precavidos pra não deixar isso acontecer.
Sim, Depende sim. do custo. Eu acho que o ser humano tem a capacidade de ser bom e mal, entendeu? Tá dentro de cada um. Sim. Essa capacidade. Eu prefiro acreditar que as pessoas são mais boas do que Eu ruins. também prefiro, cara. Eu já me enganei muitas vezes com isso, mas eu ainda prefiro acreditar no ser humano, assim. Você pode ver que o ser humano tá dando certo, cara, porque cada ano que passa, a Fazenda tá tendo menos audiência, cara. Então a gente tá no caminho certo. Já, uma coisa, né? Ai, cara, isso sim é um indício de que o ser humano tá se tornando melhor, cara, com certeza. Tá evoluindo, tá evoluindo. Fala, meus fofos! Bem-vindo a mais um Off Top! Como vocês já sabem, esse que vos fala é o Atahel. E aqui, do meu lado direito, anti-esquerdo, achando que Podolsky, o seu cachorro, é o Agente Smith disfarçado. Caraca, é por isso que ele não gosta de mim. Schwarza! Olá, pessoas. E aqui comigo, fazendo mais mágica do que a bala que matou John Kennedy. Vai, Marx! Cadê o Marx? Marques? O cara morreu, foi sequestrado pela CIA. feio, velho, caralho, cadê o Marx? Caraca, o cara foi sequestrado pela CIA, mano. Cadê? Claro, o cara saiu no meio da gravação. Muito bom. Ai, meu Deus, mano. Denis, você tá aí, né? Marques deu algum... Vou ter que fazer de novo essa porra, velho. Marques? Ixi, mano, Ele Marques saiu, caiu. velho, ele saiu. Caramba. Bem na hora, né? Pior que ele deu uma risadinha antes, né? Tipo, caiu, sei lá, morreu. Entendi, também entendi. Nossa. O que aconteceu? O Nossa. que aconteceu? Por quê? O que aconteceu? Não sei, eu vou até agora. Ah, puta. A gente fez a abertura aqui e ficou esperando Mentira. você. Juro? Eu tava justificando quase no ânus. Ai, caralho, a gente fez a abertura tudo aqui. Eu mutei, vocês estavam vendo vídeo. Você não perguntou se ele tava aí. Ele foi ver o que O cara já falou, foi ver, né? Costa no ânus. Não, Que pariu, bicho. velho. Bicho. Tá, Ai, vamos fazer de novo Deus. então essa porra. Vamos lá, cara. Vocês sabiam ou não, Kaká? É, mas você riu, do que eu falei 1, 2, 3, você riu. Eu tava rindo do vídeo. Caralho, velho, que fila da puta. Tá ficando mais cômico ainda, mano. Porque eu falei 1, 2, 3, ele deu risada. Eu falei, tá rindo da contagem, cara estranho. Mano, os Falei, cara estranho, o cara tá rindo porque eu tô contando, tá ligado? Mano, coloca isso na edição que tá foda. Foi Spark retardado, velho. O cara começou a ir e tá rindo. É, ele tá rindo, para, não fala em nada, porra.